Olá, bem-vindo de volta, aventureiros do Velho Mundo, para mais um episódio da lore do Warhammer Fantasy. E há muito, nossa, quanto tempo atrás, eu prometi que eu iria explorar um pouquinho mais os reinos do Oriente, no caso, Indi, Nippon e Cathay. Então, eu fui atrás de tentar achar o pouquíssimo mesmo que a GW tem sobre esses locais e um pouco também de algumas artes de fãs e outras coisas assim, para tentar trazer para vocês um pouco mais sobre a história, a cultura do povo e o que esperar se um dia a tua equipe, a tua party decidir num RPG dar a volta ao mundo. Tu vai acabar tendo que passar por Indi e lá tu vai ter algumas coisas assim que é mais, como eu vou explicar, exótico do que tu poderia esperar em outros lugares do mundo. Em geral, eles são chamados de reinos de Indi porque não é uma coisa unificada, diferente do Império que teve o Sigmar que unificou as tribos. Os seres humanos que vivem em Indi, eles são separados em grupos, no caso em cidades e pequenos estados, cada um dominado por famílias absurdamente ricas de comerciantes que se diferenciam dos demais, porque eles são absurdamente ricos, né? Enquanto a maioria da população vive em extrema pobreza. Esses poucos que são a nobreza do local vivem num luxo incrível, com uma riqueza que o pessoal aqui do Velho Mundo, no caso, quando eu digo Velho Mundo, eu quero dizer o Império, a Bretônia, o pessoal que seria a Europa, não sequer imagina que possa existir. E é uma terra repleta de oportunidades e riquezas e também perigos e instabilidade. No caso, também eu tenho que falar sobre o elefante na sala e não sei se tu pegou no ar que os reinos de Indi tem uma leve, pequena, sutil assim, semelhança com a inspiração desse local, que é a Índia. Oh, nossa, eu não esperava por essa. Bem, a GW, sendo mestre na sutileza quando faz uma referência, existe uma forte inspiração da Índia nesse local, nas unidades, na cultura e em algumas coisas locais. Porém, assim como tudo no Warhammer, a inspiração é que deu origem ao negócio, mas depois andou com as próprias pernas e hoje tu quase não consegue juntar uma semelhança entre Indi e Índia. Totalmente diferente, nada a ver. Bem, então, se você não tinha percebido até agora, é meio que baseado nessa terra mágica chamada Índia. Bem, falando em inspiração na Índia, a Índia é um local politeísta que acredita em vários deuses. E no caso, os reinos de Indi seguem esse padrão. Eles não possuem uma religião unificada e existem centenas, se não milhares, de pequenos cultos e religiões e vários tipos de, como eu vou explicar, pequenos rituais locais, pequenas cerimônias locais que acontecem em algumas vilas ou numa região e não acontece em todo o subcontinente de Indi. Eu estou supondo que é um subcontinente, provavelmente é, porque a Índia é um subcontinente, né? Deve ser. Bem, no caso, como funciona a religião para o povo de Indi? Bem, a base e fundamental para eles acreditarem nas mais diversas superstições que pode existir. Eles têm deuses para várias coisas, vários pequenos rituais. Eles cultuam animais como se fossem
uma encarnação dos deuses, então coisas como comer carne não é muito bem vista pelo povo comum. Então depende do animal e depende da região. Mas digamos que você é um viajante de fora e você pede uma carne ou caça algum animal para comer, os locais vão te ofender, vão tentar devolver a carne para a natureza e fazer um monte de oração para ela, porque eles veem as coisas tudo com muita superstição e misticismo, mesmo coisas mundanas do dia a dia, eles criam uma entidade, uma coisa mágica para aquilo ali, todo um significado místico para uma coisa mundana. E como funciona no Warhammer? Bem, quando muitas pessoas acreditam em alguma coisa, do outro lado, no imaterial, aquela coisa se forma. Se uma pessoa só, digamos, acredita que existe uma coisa mágica que coagula o leite, digamos, o leite vai virar queijo por um processo que é uma magia, por vontade divina do Deus que coagula queijo. Sei lá, esse bicho aqui é uma criatura que faz o leite coagular. Então ele, na cabeça dele, ele cria uma imagem daquilo ali e ele pede para o leite ser coagulado mais rápido, acende um incenso, faz um sacrifício, joga um pouquinho de leite no chão e pede para que o queijo venha bom. E depois de um bom tempo, digamos que coincidentemente, o queijo ficou formado e ficou bom. Ora, ele estava certo. Agora ele vai passar isso aí para os seus amigos, vai passar para sua família e depois de algumas gerações, as pessoas têm certeza de que o queijo só é formado se tu faz a oração, tu derrama um pouquinho de leite para a entidade que coagula o queijo, tu faz um sacrifício ali de alguma coisa, tu reza, ora todo dia para aquela entidade que coagula o queijo, tu tem uma pequena estatueta onde tu guarda os queijos para secar, o que é pro Deus do queijo. E no caso, no imaterial, esse culto, essa adoração, cria uma entidade do outro lado. E essa entidade do outro lado, ela tem que seguir algumas normas. Se os mortais acreditam que ela coagula o queijo, essa entidade vai coagular o leite para transformar em queijo depois. E ela vai querer, ao máximo, que os mortais acreditem e façam sacrifícios e devoção para ela, porque é isso que a alimenta. Então, ela vai, o pouco poder ou influência que essa entidade consegue gerar no nosso lado, ela vai fazer para convencer os mortais de que ela tem poder e de como aumentar esse poder, porque é assim as coisas no imaterial, é assim as forças do caos. Peraí, então tu tá me dizendo que o pessoal de Indy acredita em diversas entidades, de muitos tipos e formas diferentes, e essas entidades, eles adoram, idolatram e fazem rituais para elas? Sim, exatamente. E tu tá me dizendo que isso cria uma coisa do outro lado, tipo como cultuar os deuses do caos, então eles estão criando deuses, é isso? Exatamente. E os deuses do caos querem crescer, distorcer tudo e depois destruir tudo. Por que as coisas em Indy simplesmente não acabam numa devastação total? Bem, é difícil explicar exatamente o que mantém essas pessoas, esse local ainda funcionante. Provavelmente é por uma razão. Como eles têm tantas crenças, tantos rituais e tantas coisas, que nenhuma entidade sozinha consegue crescer tanto no imaterial a ponto de ter a mesma noção de autopercepção que os deuses do caos, já que os deuses do caos, eles são coisas relativamente naturais.
A raiva é uma coisa natural, o sangramento é uma coisa natural, a parte de mudança de destino, de esperar as coisas melhorarem, que vai acontecer, essa expectativa de que algo mude, é algo natural. O desejo, o prazer, a vontade é algo natural. A vida, a morte, o apodrecimento, o ciclo da vida é uma coisa natural. Então, as forças do caos maiores são as forças primordiais da existência para criaturas inteligentes. Já em Indy, eles adoram coisas tipo o deus da ponte, então vai ter um deus que vai te dar boa sorte quando tá atravessando a maldita ponte. Eu não tô nem brincando, eles acreditam em um monte de coisinha. Então, o deus da ponte quer que as pessoas que vão daqui pra lá vão pela direita e as pessoas que vêm de lá pra cá vão pela esquerda. Então eles vão caminhando aqui e se tu que é de fora anda no meio da ponte, isso aí dá azar, tu tá fazendo mal agouro, tu tem que queimar um incenso da ponte, fazer uma oração pro deus da ponte, porque tu passou errado a ponte. Eles realmente fazem isso, eles são cheios de superstições e misticismos para sorte, para vida, para saúde, para tudo quanto é coisa. Então, imagina uma pilha, e essa pilha dá energia a uma pequena lâmpada. Se tu conecta a pilha nessa lâmpada, ela vai acender. Agora, se tu conecta essa mesma pilha em 200 lâmpadas, provavelmente ela não vai conseguir ter energia suficiente para acender todas. Mesma coisa, o culto e a adoração a essas criaturas ali em Indy. Eles não têm energia o suficiente para se manifestar como os deuses do caos. Devem existir cópias, digamos, um deus da guerra que é semelhante a Khorne, mas não o suficiente para transformar esse local numa devastação caótica total. E falando em devastação caótica total, os poucos comerciantes do Império que já foram para essa região contam histórias de que eles também possuem homens besta. Mais uma afirmação e uma coisa que fala a favor dessa influência da mutação do caos nesse lugar. Diferente do Império, os homens besta aqui, eles costumam ter o corpo de grandes felinos e o rosto geralmente de tigres ou de crocodilos também. Mas no caso, esses homens besta que vivem nessa região, eles são diferentes do Império. Uma coisa é que o homem besta no Império, primeiro é o rosto, né? Eles são diferentes no formato do corpo, os Gore, os Beastigore, essas coisas. Eles costumam ter o rosto, a cabeça ou de boi ou de cabra. Por quê? Porque meio que no Império eles veem essas criaturas como serventes do caos. Caos é tipo capetão, então eles imaginam esse bicho aí com um formato de um monstro, então eles imaginam com um formato de cabeça, assim, com chifre, coisa assim. Então é por isso que criou essa mutação, meio que ela se alimenta e fica mais forte do medo dos mortais. Na região de Indy, nas grandes florestas, o povo tem muito mais medo dos felinos, dos grandes felinos que caçam nessa região. Então, natural que o medo deles aqui seja mais relacionado aos grandes felinos dessa região e dos grandes crocodilos dos rios. Por isso, os homens besta dessa região têm esse formato diferente. Além do formato diferente, eles também têm um comportamento bem diferente ao do Império. No Império, os homens besta veem os seres humanos com total desprezo, ódio e raiva, assim, de vingança, que eles querem eliminar todos os humanos. Já na região de Indy, não tem esse mesmo ódio. Claro, eles veem os humanos como inferiores a eles, mas não aquele ódio de matar eles todos. Os humanos dessa região fazem tributos, oferendas e orações e veem os homens besta como avatares dos deuses. E os homens besta
aceitam essas oferendas, aceitam a comida que eles oferecem, aceitam essa idolatria em troca de uma certa proteção e misericórdia. Um exemplo disso é um explorador e comerciante imperial que estava viajando em Indi e ele e seus guarda-costas, junto com alguns guias locais, foram emboscados por essas criaturas. Felizmente, os seus guarda-costas e o comerciante eram muito habilidosos na espada e eles tinham armas de fogo e eles também sabiam se virar no mano a mano e eles conseguiram derrotar e os outros homens besta fugiram correndo. Enquanto eles enfrentavam os homens besta que vieram ali pilhar o seu comércio, ele olhou os guias locais que não estavam ajudando em nada. O pessoal local se ajoelhou no chão, estendeu os braços, baixou a cabeça e começou a rezar para os homens besta. E enquanto eles estavam ali matando os homens bestas, eles estavam rezando para os homens bestas. E aí depois disso ele foi falar com o intérprete local, o cara que fazia a tradução, e ele falou que eles não deviam ter matado eles, porque isso dá azar, e eles são criaturas divinas. Nisso o pessoal do Império se olhou para os guias, falou, beleza, vamos chegar lá no vilarejo, a gente conversa. Chegando no vilarejo, eles mandaram os guias andar, demitiram todo mundo, porque você só pode ser louco. E o pessoal ali do Império falou que a única coisa pior do que aquele cheiro desses homens besta terrível era o cheiro dessa comida extremamente picante que não dava para comer. Então, pro pessoal do Império, a cultura, os hábitos do povo daqui são muito, muito, muito diferentes. Não é uma coisa nem um pouco natural pro pessoal do Império que mata os homens besta à primeira vista achar esse culto, essa idolatria, essa convivência uma coisa normal. E tu vê também nos próprios homens besta aqui dessa região que eles utilizam no seu corpo coisas como roupas de seda, joias, e eles utilizam armas e artefatos dados pelos humanos, que seria uma coisa que os homens besta do Império jamais iam fazer. O homem besta do Império, aliás, os homens besta em geral, eles são avatares do caos. Eles detestam tudo que é organizado, tudo que é ordem, tudo que é industrial, tudo que é correto. Eles acham que as coisas têm que ser o que vem do caos. Então, essas armas de metal refinada, afiada, joias, coisas bonitas, construções, templos, vilas, eles odeiam tudo e eles querem destruir tudo porque eles são uma força caótica. Já os homens besta aqui na região de Indi têm uma maior tolerância aos humanos e eles têm uma organização social. Eles vivem em tribos. Os homens besta no Império vivem em herds. Herd seria rebanho em português, normalmente seguindo comida ou seguindo um Grey Shaman, que é os xamãs ali deles, que é o Grey Shaman que vai seguindo e falando coisas do Deus do Caos, ou no caso, um homem besta muito forte, que aí seria o líder dessa herd, desse rebanho, que vai puxando eles de um local para outro em grandes migrações. No caso aqui em Indi, eles vivem meio que fixos em casas. Não seria uma casa, meio que uma tenda, mas seria um vilarejo só desses homens besta, o que é uma coisa inimaginável na região do Império. E apesar deles terem mais apreço às coisas humanas, eles não são nem um pouquinho menos violentos e agressivos, e eles vão tentar parar os viajantes na estrada, demandar sacrifícios, oferendas e coisas assim. Então esteja preparado para lutar caso você vá para Indi. E, em geral, eles são tão agressivos e violentos quanto os homens besta imperiais.
porém com uma certa aceitação do povo local. Depois de anos de cultura, talvez eles imaginem que o povo local também idolatra o caos, e como eles idolatram eles, que são avatares do caos, são adoradores dos deuses do caos, em geral os homens besta, eles toleram os aceitadores do caos humano, mas a gente não sabe ao certo como pensam ou como funcionam, ou se sequer são realmente homens besta nessa região, ou é só uma mutação, uma criatura local, e o Império, como ter visto eles uma forma humana com um rosto de animal, imediatamente imaginou que fossem homens besta, porque no Império a gente tem uma coisa parecida, mas talvez eles sejam algo totalmente diferente, e que pro pessoal do Império eles simplesmente não entendem essa coisa diferente em Indy, mas eles podem ser uma civilização local, uma espécie natural, né, que vive ali, ou realmente homens besta que coexistem com a população local. E quanto à população local e quanto aos seres humanos, o que eles fazem, quem eles são, o que eles vivem, o que eles comem, eles comem pimenta, muita pimenta, meu Deus, como eles botam pimenta na comida, e cominho e coisas assim com muito perfume, canela e coisas fortes. Bem, em geral, além da parte culinária, eles também vivem em cidades. O povo daqui, na verdade, ele meio que fez a sua casa em antigos portos dos elfos. Os elfos, há muito tempo atrás, criaram vários portos aqui nessa região e os elfos dominavam os mares. Porém, felizmente, graças aos elfos se matarem tudo, que o que mais mata elfo é outro elfo, em geral, esses locais, essas colônias, acabaram sendo abandonadas e o povo local começou a pegar elas para si e meio que viver nas antigas construções dos elfos, e ali foi criando as primeiras cidades, depois foi virando pequenos reinados, e assim criou o reino de Indy. No caso, ao sul de Indy, existe várias ilhas de diversos tamanhos, que em geral elas são chamadas das Ilhas do Rei Macaco. Não é o mesmo Rei Macaco que vive em Cathay, mas é o nome desse local ali, e ali é onde existem as maiores fazendas de especiarias que tu vai comercializar e levar para o Império. Então essa é uma região de comércio abundante. Além das especiarias que tem nas ilhas, a terra é extremamente fértil e no meio dela existe uma grande floresta indomada, porque não existe um império grande o suficiente para completamente dominar a floresta. No império do ser humano, que é o império que eu digo é o do Velho Mundo, como se fosse a Europa, o Sacro Império Romano-Germânico lá longe, o Império, quando ele foi unido por Sigmar, foi feito uma força de todas as tribos se juntarem para eliminar os perigos e as ameaças dentro do Império, e em geral é relativamente segura. As regiões e as florestas dentro do Império, não 100%, mas em comparação com o resto do mundo, o Império é um lugar estável e seguro. Já em Indy, não. Existem bestas e criaturas na floresta que podem devorar um ser humano em uma mordida. É um local bem perigoso e não se sabe ao certo todos os perigos locais e todas as criaturas que existem lá dentro. Em geral, muito perigoso, não vale a pena entrar muito lá para fundo. E na costa ficam as cidades comerciais absurdamente ricas, porque além de ter um solo fértil e bastante comida, essa região também comercializa coisas como ouro, marfim, animais exóticos, seda, especiarias, dentre outras coisas raras que só tem aqui nessa região, como artefatos especiais que é feito aqui. Então, em geral, é uma terra de comércio e os comerciantes são a casta, a parte mais rica e poderosa desse local. Então os reinos são ditados as regras neles pelo comércio local.
E, como eu disse, a mais importante, mais famosa cidade dos elfos, que foi agora habitada pelos humanos, é a chamada City of Spires. Infelizmente, eu não achei uma imagem disso, então eu deixei essa maquete aqui de um porto élfico que ficou legal. Parabéns para quem construiu, e provavelmente deve ter se baseado no Senhor dos Anéis, que aí tem uns elfos que não são de toda ruim, mas no Warhammer os elfos são de toda ruim. Em geral, a Cidade das Espiras é o mais famoso porto comercial aqui. Se você vier para cá, você provavelmente vai sair com seu navio carregado de coisas e vai vender no Império por um lucro absurdo. E falando em elfos, não ache que os elfos só fizeram coisas boas pro povo local. Que pode estar achando, legal, os elfos deram para eles uma casa, um local para ficar ali. Claro, os elfos abandonaram porque eles não conseguiam mais ficar aqui, porque eles tinham que mandar as forças de volta para o Tuan, porque eles estavam se matando. Não pelo bom agrado do seu coração e pela bondade deles, mas no caso, você conhece os elfos negros de Naggaroth, que seguem o Malekith, o deus bruxo. Pois é, existe uma linhagem dos elfos que é a família Felhard. E a família Felhard, liderada pelo Loker Felhard, já atacaram a região de Indi, dominando e destruindo vários portos, pilhando tudo que esses corsários conseguiam botar nos barcos e fugindo com escravos, ouro, joias, materiais preciosos. E o Loker Felhard, ele atacou um gigantesco templo de Gigadresh, nada a ver com Gilgamesh, Gigadresh esse aqui, nada a ver com a Índia. Bem, ele invadiu o templo, ele derrubou uma espada feita de um aço especial feito aqui na região, chamado aço de sangue, e ele derreteu aquela estátua do antigo deus aqui de Indi e criou duas espadas, as lâminas vermelhas. Essas lâminas foram feitas com aço raro vindo aqui de Indi, feita de uma estátua de um deus. Então, os elfos aqui, eles sabem ser babaca, então não acho que os elfos fazem as coisas pela bondade, e quando eles podem destruir tudo e se beneficiar com isso, eles vão fazer. No caso, falando em marinha e navios, o reino de Indi hoje possui uma enorme frota dos Dó. Os Dó são um navio semelhante assim aos navios europeus antigos, e alguns são maiores, outros menores, e os maiores são usados para levar carga e costumam ter uma tripulação de 15 pessoas, e eles são um pouco mais rápidos e manobráveis que os navios pesados imperiais, porém eles também são, como eu vou explicar, fáceis de afundar. Então cuidado enfrentando um navio imperial cheio de canhões ou um dragão com um desse aí, porque tu provavelmente vai ter que voltar nadando. Mas no caso, para os comércios aqui em Indi, para navegar os rios locais, para navegar o mar aqui e a costa, esses Dol tu vai achar por tudo ali ao redor do continente de Indi, porque é o que os locais utilizam para comercializar. Visto que o interior do continente tem florestas densas e perigos, eles preferem ir pela costa, não muito a fundo no mar, e esses navios são muito bons nisso aí. E falando também um pouco sobre a população local, os nobres e os ricos se diferenciam totalmente do povo. Eles não chegam a encostar na plebe ou no povão, eles se elevam e tu nunca vai ver eles passando por aí. E eles adoram fazer shows de poder, coisas como elefantes, bestas exóticas, eles utilizam como montaria. Eles vivem em grandes palácios, e para te ter uma ideia, cara, eles não utilizam nem ouro como moeda, eles utilizam uma moeda especial. E eles são tão ricos,
que eles constroem, na verdade, para mostrar o seu poder e para o povo saber que eles estão protegendo o povo. Eles criam templos de idolatria para vários deuses. E essa imagem aqui é uma pegadinha. Olhe bem para a imagem, meus amigos. Desses templos aqui, qual que você acha que eu peguei do fantasy e qual que é real na Índia? Bem, vou dar o tempo, taca, 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 pá. Então, você consegue diferenciar qual desses templos aqui é do fantasy e qual que é da vida real? Bem, todos eles são da vida real e são da Índia. No caso, no Warhammer Fantasy, é porque eu não achei nenhum para exemplificar e achei esses tempos aqui bonitos, eu decidi trazer, mas em geral os nobres, eles mantêm a população deles aqui sob controle e também mostrando, é porque se uma família nobre quer mostrar que é melhor que a outra, um comerciante quer mostrar que é mais rico que o outro, então um faz um templo, o outro faz um maior, o outro faz um pouquinho maior, todos eles têm complexo com tamanho e eles vão construindo e tentando um se aparecer mais que os outros, enquanto o pessoal ali morre da miséria, de doença e desnutrição, eles vão construindo templos gigantescos de ouro e marfim para os céus sem motivo nenhum. Bem, eu falei ali do dinheiro e eu sei que tu vem para esse canal para saber mais sobre a economia do velho mundo. Então, você interessado em saber como funciona a economia indie, eles têm tanto ouro, cobre e prata que essas moedas cunhadas com isso aí são coisas da plebe. Os nobres trabalham com uma moeda especial chamada survanas. As survanas, elas são um medalhãozinho, meio que um quadradinho grande assim, feito de marfim, geralmente com várias e várias pedras preciosas, coisas como rubis, diamantes, jade. Existem várias pedras que adornam essas survanas. E no caso, imagina assim aquelas NFT, só que indie, e em vez de ser uma coisa online, é real. Eles fazem gravuras de alguns animais e coisas sagradas, eles adornam com várias pedras preciosas e os nobres utilizam essas survanas como moeda de troca. Uma survana real pode valer uma fortuna no Império ou em locais do Velho Mundo, simplesmente por ser uma joia e também por ser feita de marfim, ter tudo que é valor ali. Então, em geral, essas pedras extremamente preciosas são também forjadas em grandes quantidades. O povo de Indy não é burro, eles vivem na miséria, mas eles dão um jeitinho. Eles forjam survanas falsas e vendem pros idiotas, pros estrangeiros que vêm pra lá, porque se você, ó meu nobre comerciante imperial, aqui ó, aceita o troco em survana, pode levar duas, a garantia sou eu, que essa aí é original. Tá bom. Então, é bem comum as falsificações e essas falsificações fazem o pessoal ter um pouco de medo em comercializar e comprar e vender survanas, mas os nobres locais geralmente possuem as de verdade e uma de verdade vale bastante. Infelizmente, não tinha muito o que trazer sobre a terra de Indy. O que eu consegui achar é isso aí, meus amigos. São locais que a GW não explorou muito. A gente tem pedaços da história em alguns livros e coisas assim, histórias de outros personagens. Por exemplo, um Cavaleiro do Graal uma vez já teve que vir numa missão aqui para Indy. Ele entrou num local chamado Cavernas de Fogo, onde ele conheceu os habitantes locais e criou uma conexão espiritual com eles. E ele ficou procurando ali a missão dele para achar o Graal Sagrado, fazendo as ordens da Dama. Então ele explorou o interior. Até tá aí uma campanha de RPG
para o pessoal que quer jogar na Bretônia, manda eles pro outro lado do mundo e vai ter coisa para fazer o tempo todo, porque eles vão ter que atravessar o mundo. E se um dia ele chegar em Indy, existem vários locais aqui especiais e espirituais onde eles podem ter uma visão da dama que vai dizer: você veio pro lado errado, eu queria te mandar pra lustre. Pô, sacanagem. Mas o cara não pode falar contra a dama, né? É feio levantar a voz contra a dama. E aí tu manda eles de volta pra dar a volta no mundo inteiro. Em geral, acredito que o único jeito aqui de Indy ganhar assim um pouco mais de lore e conteúdo seria se entrasse no jogo do Total War Warhammer, e eu espero que entre, porque assim como Cathay, tem bastante coisa que tu pode explorar aqui. E uma curiosidade, agora em 2023, a Índia é o país mais populoso do mundo, passou a China. Na verdade, a expectativa demográfica da China estava errada e a população total dela está abaixo da contagem oficial, porque aquela política do filho único. Enquanto isso, na Índia, o pessoal continuava sem influenciar diretamente a população, né, porque não é um governo autoritário que nem outros locais. E no caso, na Índia hoje tem mais população do que a China. Se a cada 100 indianos um comprar o jogo, tá valendo CA. E eu quero ver uma DLC de Indy, porque eu acho um lugar interessante e acredito que a lore merecia ser um pouco mais estabelecida e expandida. Mas é isso. Tudo de bom, meus caros. Vejo vocês na próxima e façam as orações para seus 1000 deuses aqui em Indy. E Sigmar, que é o deus principal, protege.